A gente sabe que inovação hoje é essencial para qualquer empresa, mas ao mesmo tempo ninguém ensinou a gente a inovar. Não existe essa matéria na faculdade, nem é um conhecimento tão fácil assim de encontrar. E é justamente por isso que a maioria das empresas falha na hora de inovar. Inclusive, quanto mais a empresa cresce, mais difícil fica. Até porque é muito mais fácil fazer uma curva com uma bicicleta do que com um caminhão. Isso é explicado inclusive pela curva de Greiner. Quanto mais a empresa cresce, mais ela precisa inovar, mas mais difícil é. E é aqui que entram as 4 ferramentas essenciais da inovação. A primeira delas vai te ensinar a medir o horizonte de inovação. Dessa forma, você vai saber qual o tamanho do risco e da viabilidade de cada projeto de inovação. A segunda é muito útil para definir o ritmo de inovação para sua empresa e para cada projeto, entre ser à vanguarda e ser obsoleto, como se posicionar nesse espectro. A terceira é a minha favorita, que é o formulário de avaliação de projetos de inovação do MIC. Ele vai te ajudar a analisar, acompanhar e equilibrar os seus projetos de inovação. E por último, a quarta ferramenta ela é bem prática, é um checklist para você seguir durante cada projeto de inovação, mitigando os riscos. Se você aplicar essas 4 ferramentas, eu te garanto que você vai se assustar com o resultado que você vai ter. Seu time vai ficar mais engajado com os projetos, você vai poder acompanhar melhor e escolher as melhores ideias, tirar os projetos do papel, ter menos risco e prejuízo e aumentar as suas chances de colher resultados exponenciais por conta dos sucessos dos seus projetos de inovação. Ao mesmo tempo, a maioria dos empresários com os quais eu já trabalhei junto não conheciam essas ferramentas e justamente por isso não sabiam nem por onde começar e acabavam falhando. Eles não conseguiam coletar sugestões de projetos das equipes e tirar do papel, não sabiam analisar os projetos de inovação nem montar um portfólio. Tinha muita dificuldade em acompanhar os resultados, costumavam gastar muito mais do que era necessário e o pior, na maioria das vezes nem colhiam os resultados dos projetos de inovação. Se você ficar aqui comigo até o final desse vídeo, eu te prometo 2 coisas. A primeira, eu não vou tentar te vender nada aqui. E a segunda é que eu garanto que você vai aprender quais são as 4 ferramentas essenciais da inovação corporativa. São ferramentas que qualquer empresa pode aplicar para se tornar mais inovadora, para tirar mais projetos de inovação do papel de forma realizável e lucrativa. E eu digo que essas 4 ferramentas são essenciais porque eu sei que elas resolvem 90% dos problemas iniciais que as empresas costumam ter. Ou seja, se você quer mais inovação para sua empresa, é muito provável que com elas você vai conseguir isso. Elas vão te ajudar a analisar o risco e a viabilidade dos seus projetos de inovação, treinar e engajar o seu time para se tornar mais inovador, definir o ritmo de inovação da sua empresa e dos seus projetos e também montar um portfólio de inovação consistente e vencedor. Tudo isso faz parte da metodologia que eu criei e chamo de MIC, ou Manual de Inovação Corporativa. E isso tudo é muito importante porque provavelmente você já percebeu que um projeto de inovação não é igual a qualquer outra tarefa do dia a dia. Ele é mais imprevisível, ele se soma à rotina do colaborador, é mais difícil de medir, de acompanhar, de cobrar, é mais difícil de enxergar o caminho certo. É bem mais provável que aconteçam erros, o planejamento sempre acaba mudando ao longo do projeto, mas ele também tem o potencial de dar certo e trazer resultados exponenciais para sua empresa. E é justamente por isso que os projetos de inovação fracassam, quando eles são tratados como qualquer outra tarefa. Falando assim, parece óbvio que a gente deveria dar uma atenção especial para eles, né? Mas normalmente não é isso que acontece. Mas antes de começar a te explicar sobre as 4 ferramentas, eu queria deixar bem claro para você sobre o que vamos falar, porque aí se não for para você, você nem perde seu tempo aqui comigo. Esse vídeo é para 3 tipos de pessoas. Primeiro, empresários que buscam mais inovação. Segundo, colaboradores que atuam com inovação hoje, mas estão meio perdidos. Ou terceiro, profissionais que querem se qualificar na área de inovação. Isso porque o MIC foi criado para ajudar a criar um portfólio de inovação e desenvolver projetos da forma correta, promovendo uma cultura de inovação dentro da empresa. Para isso, eu te ensino a montar um time, contratar, capacitar, te dou a metodologia, o passo a passo e as ferramentas. Mas se você não se encaixa em nenhum desses 3 perfis, esse conteúdo não vai te ajudar. Então pode pausar o vídeo aqui mesmo. Se não, continua aqui comigo. Então se você decidiu continuar, vou te contar agora o que eu mais tenho visto de problemas na área de inovação corporativa nesses últimos anos. É fato que toda empresa tem boas ideias espalhadas pela cabeça dos colaboradores. Imagina só, um funcionário seu da sua equipe de marketing ou, sei lá, atendimento. Vamos chamar de Felipe, tá? O Felipe descobre uma maneira de poupar tempo e encantar os clientes, utilizando um software novo de IA que ele descobriu. E ainda ele diminui os custos, porque substitui o sistema anterior, que era muito caro. Então ele tem certeza que todo mundo vai adorar, né? Ele já pensa no reconhecimento que ele vai ter depois que isso der certo, ele fica animado e aí ele decide que está disposto a tocar esse projeto para frente. Isso é muito comum na maioria das empresas, né? Só que daí para frente, muitas vezes é que dá errado. Ele vai e pede aprovação para o chefe, começa, de cara ele vai vendo que o desafio é maior do que ele imaginava, que a incerteza é grande, para todo lado, ele não domina tudo, tem muitas dúvidas que ele não consegue sanar. Aí o chefe não sabe muito bem como ajudar, porque não entende do assunto. Talvez o Felipe precise de apoio de pessoas de outras áreas da empresa, aí ele vai falar com a Mariana da TI. Mas a Mariana não está muito motivada a ajudar o Felipe e o chefe dela está cobrando ela.
Então ela diz que está sem tempo. Aí o Felipe não consegue ajuda nem no setor dele, nem nos outros setores. Ele considera algumas alternativas, mas todas elas envolvem custos, e aí ele se sente meio inseguro de sustentar esse argumento sozinho. Aí o chefe dele continua incentivando ele a tocar o projeto, mas também está cobrando as entregas do dia a dia, né? Aí aos poucos o Felipe se cansa, ele se frustra, fica isolado, não consegue ajuda, começa a pensar em largar o projeto porque nem tem certeza se a empresa está dando tanto valor assim para isso, afinal, só quem sabe disso são alguns poucos colegas e o chefe direto dele, né? Só que quando ele desiste, é um problema para ele e para todo mundo, porque fica aquele sentimento de eu não disse que ia dar errado, né, entre ele e os colegas. E o que acontece é que isso gera um ciclo de desconfiança, né, para com os projetos de inovação. O time para de acreditar. E muitas vezes os talentos mais criativos eles ficam desmotivados por terem fracassado com um projeto como esse, né? A empresa ela se sente às vezes até envergonhada, né, e para de sugerir novos projetos. Ela perde em dobro, né, com isso tudo. Ela perde o funcionário criativo e motivado e também perde a chance de colher os frutos dos bons projetos de inovação. Então é um ciclo muito comum, mas muito fácil de impedir também. Eu te prometo que até o final desse vídeo isso vai ficar bem claro para você como evitar essa situação. Tudo isso está dentro da metodologia e faz parte do MIC. Inclusive o MIC já foi o responsável pelo nascimento de dezenas, talvez centenas de projetos de inovação por aí. E se você clicar no link em algum lugar por aqui, você vai para uma página onde você vai poder ver os depoimentos de alguns dos meus clientes que já colocaram em prática os ensinamentos do MIC. Olá, meu nome é Gustavo Nakanishi, eu sou CEO do MIC Nakanishi. Olá, meu nome é Vitor Caveiro. Meu nome é César Durão, sou sócio executivo da Terral. Oi, eu sou a Érica, estrategista de marketing e planejamento. E desde a entrada dele no projeto, os resultados só vêm crescendo de forma exponencial. Desenvolver um setor específico de inovação, oportunidades de inteligência artificial. Para desenvolver a tecnologia diante de um mundo novo, um mundo mais complexo, um mundo mais dinâmico. Estratégias eficientes, né, que casem os números de resultados e de performance. É um dos poucos executivos que eu conheço no mercado aí de inovação, tem um grande poder de criatividade aliado a um pensamento sistêmico e de execução. E eu queria recomendar muito o trabalho do André, um dos poucos executivos aí que estão no mercado. É jovem, mas extremamente experiente. Pensa além, então tem sempre evolução na construção dos projetos com ele. Fiz muitas pesquisas em relação a profissionais do mercado de inovação e isso se destaca muito no André como profissional. Como eu te falei lá no início, nesse vídeo aqui eu não vou te vender nada. Mas se você quiser se aprofundar mais no MIC, receber um manual completo, né, com todas as ferramentas, além das 4 que eu vou te ensinar aqui hoje, e mais vários vídeos explicativos de treinamento, em algum lugar aqui nessa página tem um link para você entender melhor como é que isso funciona. Todos os conteúdos que você vai encontrar lá e aqui nesse vídeo fazem parte da mesma metodologia, essa que eu desenvolvi para mim mesmo e que os meus clientes vêm usando aí nos últimos 10 anos. Eu venho atuando com inovação corporativa sem nem ao menos saber que isso era uma profissão lá atrás. Em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre ficava tentando inovar, né? Aí eu comecei a perceber que geralmente os meus projetos falhavam, até quando eu tinha o apoio dos chefes. Aos poucos eu fui estudando sobre isso, fiz algumas especializações, o MBA, fui testando, fui botando em prática, aprendi um pouquinho mais sobre gestão, sobre tecnologia, abri minha empresa de tecnologia e fui juntando todo esse conhecimento. Com o tempo, meu manual estava bem robusto, ele já me ajudava demais, né? Minhas consultorias estavam dando excelentes resultados, eu deixava o manual com os meus clientes, né, depois delas, para que eles pudessem continuar as boas práticas de inovação. Até que a minha empresa começou a crescer, precisar mais da minha atenção, e aí nesse momento eu decidi organizar esse manual, gravar os vídeos explicativos, e aí eu chamei tudo isso de MIC, né, Manual de Inovação Corporativa. Ele compila de uma forma muito intuitiva tudo o que eu aprendi, colocando na prática, muito conhecimento acumulado sobre inovação corporativa. Todas as principais ferramentas, tudo que funcionou, tudo que deu errado, o passo a passo de tudo. O manual que fez nascer centenas de projetos de inovação em múltiplas empresas. Assim surgiu o MIC. E aqui nesse vídeo eu vou te entregar as 4 ferramentas mais valiosas que estão dentro dele. Mas agora que você já entendeu um pouco melhor sobre inovação corporativa, vamos para as ferramentas. Algumas partes do trecho a seguir foram retiradas de dentro do MIC. É bom que você já vai poder ter uma ideia do que encontrar lá dentro, se você quiser se inscrever. Mas por agora, aproveita o conteúdo e a gente se fala no final do vídeo. Até já. Bom, então lá no início do MIC, que é o Manual de Inovação Corporativa, você vai encontrar esse gráfico, tá? Esse gráfico é o gráfico de horizonte de inovação, beleza? Bom, para te explicar ele, basicamente ele tem 2 eixos. Então ele tem aqui um eixo Y, tá? Que é um eixo de mercado e consumidores, né? Novidade para o mercado e consumidores, e um eixo X, novidade a nível de tecnologia e solução, né? Ele tem alguns quadradinhos aqui, né? Eles são iguais nos 2 eixos, mas bem conhecido, né? Novo para nós, para nossa empresa, ou novo para o mundo, né? E você pode plotar pontos aqui, de acordo com cada uma dessas variáveis. Então, por exemplo, é uma coisa que é bem conhecido para o mercado e para os clientes. Quão bem conhecido o mercado para os clientes? Aqui na metade, nota 5, então tá nessa reta, né? E aí você vai ver, é bem conhecido por nós, aliás, é bem conhecido a nível de tecnologia e solução, né? Novidade de tecnologia e solução? Não. É novo para nós? Pode ser que sim, então tá aqui no horizonte 2. Se for novo para o mundo, então tá aqui no horizonte 3. Então você vai plotando aqui os seus projetos, tá?
para fazer essa análise. Você vai entender depois, a gente vai falar um pouquinho sobre por que essa análise é tão importante. E com isso você consegue entender, tá, em qual dos horizontes está o seu projeto. O horizonte 0 é quando é uma coisa muito, muito, muito conhecida pelo mercado e pelos consumidores. E aí, nesse caso, não é um projeto de inovação, isso é um projeto de melhoria. É uma coisa que deve ser aplicada ali pelo seu time operacional mesmo daquela área. Não é uma coisa que exige análise de risco tecnológico, risco cultural e por aí vai. Não é um projeto de inovação, tá? Os horizontes 1, 2 e 3, eles vão aumentando a nível de complexidade. Isso significa que aumenta risco tecnológico. No horizonte 3, pode ser que o projeto que você quer fazer, a tecnologia disponível nem ainda exista. Então, você às vezes tem que esperar. Ou pode ser que você chegue num beco sem saída, onde seu time não tem capacidade técnica para vencer essa barreira tecnológica. No horizonte 2, algumas vezes você vai precisar de apoio externo. Então, você precisa trazer um consultor, ou às vezes você precisa trazer uma empresa parceira para colaborar ali junto com você. No horizonte 1, na maioria das vezes, é uma coisa que você consegue executar ali dentro da sua empresa, com o seu time, tá? E aí, mais para baixo aqui, no documento, lá no MIC, né? Não vai dar para detalhar tudo agora, mas lá a gente tem tudo certinho. A gente tem aqui definindo melhor o que é cada um desses horizontes. Então, por exemplo, no H1, que é o horizonte 1, é reforço do core business, né? Melhorar, otimizar produtos, serviços, processos já existentes. No horizonte 2 são inovações emergentes, que elas exploram oportunidades adjacentes, né? Buscando novos nichos de mercado, canais de distribuição, por aí vai. Já no horizonte 3 é inovação disruptiva, então é criar um novo mercado, um novo produto, uma coisa radicalmente nova, né? E é importante, para que é importante você saber disso? Para você poder criar um portfólio equilibrado, alocar melhor seus recursos, fazer uma gestão de risco. Então o melhor é que você tenha muitos projetos de horizonte 1, infinitos projetos de horizonte 0, alguns de horizonte 2 e um ou outro de horizonte 3, que são aqueles que, se der certo, cara, isso vai ser um baita diferencial para sua empresa. Mas eles são muito arriscados, tem risco tecnológico, cultural altíssimo, porém os ganhos são desproporcionalmente altos, caso dê certo, né? Os de horizonte 2 são coisas novas, então você vai ter que colaborar, trazer pessoas externas, consultores, muitas vezes outras empresas, talvez startups, para estar junto com você ali, mas com elas, com esses players externos, digamos, sua chance de conseguir um resultado aumenta muito e o seu ganho também já é bem maior. Aqui no checklist, está em ordem, tá? Os passos todos estão em ordem e eles estão referenciados aqui no documento, onde você pode encontrar mais explicação sobre cada um dos passos. Então a primeira coisa que você vai fazer é, o problema ou a dor que iremos resolver está claro? Aí você vai marcar aqui como concluído, né? Então se não estiver claro, discutir isso com o time, beleza, cara, a dor é essa, legal. Depois, é adequado a missão, propósito e valores da empresa? É importante que seja, né? Lembrando que isso aqui é um risco, porque lá na frente, se não for, pode ser que o fundador da empresa fale, cara, mas eu não quero isso, eu não pedi isso, né? Enfim, e aí ele seja cancelado por conta disso. É um projeto criativo, e aí aquele lance, ele se encontra na seara criativa, né? Ou seja, não é ativo, né? E aí por conta disso a gente precisa usar estruturas, frameworks, né? Ferramentas de projetos criativos, beleza. Além de criativo, ele é novo, útil e tem valor, o que significa que é um projeto de inovação, né? Sim, legal, vamos pro próximo. Temos o nosso porquê, claro, isso aqui é muito importante, e é importante escrever aqui, tá? Qual é o porquê desse projeto, porque aí, caso qualquer pessoa seja questionada sobre ele, internamente na empresa, ou até externamente, a pessoa tem na ponta da língua a resposta, sabe? Ah, a gente tá fazendo isso porque tal coisa. E aí aquele lance de você falar de uma forma que vai motivar, trazer propósito para as pessoas, enfim. Já elegemos a nossa squad e temos um patrono. Qual é o time que vai trabalhar, né, com esse projeto de inovação? E mais pra frente a gente vai ver aqui nesse documento sugestões de squads, dependendo do horizonte de inovação, dependendo de alguns outros fatores. Mas enfim, já temos a squad e temos um patrono. Legal. Importante essa questão do patrono, né, para evitar que exista choque entre lideranças depois. Se uma liderança falar, não, larga isso, vai fazer o que eu mandei, vai ter uma pessoa defendendo ali, não, esse projeto é importante, ele tá na minha alçada, enfim, a gente vai fazer. Depois realizar as etapas 1 e 2 do Double Diamond, né, definir lá o problema certinho. Depois as etapas 3 e 4, fazer os testes, enfim, definir exatamente o que vai ser construído, né, como protótipo. Aí definir o protótipo, né, que vai ser um MVP Lean e frugal. Então, como é que a gente vai fazer isso? Qual é a menor entrega possível de valor aqui dentro? Como a gente consegue fazer da forma mais enxuta possível? Como a gente consegue fazer gastando o mínimo possível, beleza? Definiu isso, vamos pro próximo. Completar o Delegation Board junto à liderança. Isso aqui é justamente para não onerar o tempo dos líderes, né? Então, o que precisa ser consultado, não precisa ser consultado, quais são as ações que precisam ser feitas em cada atividade junto às lideranças para dar mais autonomia também aí para o time de inovação. Avaliamos o risco cultural, então qual é o tamanho do risco cultural? Se ele for um projeto extremamente transversal e multidisciplinar, putz, se der errado, cara, a gente vai ter uma diminuição de motivação com diversas pessoas de várias áreas da empresa. Isso é um risco grande, é um risco pequeno, como mitigar isso? Depois, as entregas, elas vão ser parceladas e frequentes utilizando metodologias ágeis, né? Então, quais são essas entregas? Quando elas vão ser feitas? Qual é o cronograma? Quanto vai durar cada sprint? Isso é uma coisa que a gente vai ver mais à frente, mas enfim, de quanto em quanto tempo a gente vai ter uma entrega? Pode ser interna, mas assim, a gente vai poder mensurar alguma coisa. O que foi feito do período tal até o período tal, né? Isso é bem importante para não criar algo depois que seja obsoleto ou não aderente. Né? Definimos os aliados táticos para evitar o efeito hambúrguer. Então, dentro do nível tático, dentro da gerência, né? Quem são as pessoas que estão apoiando esse projeto? Quem são as pessoas que estão ajudando a gente? Então, e quem não tiver, chamar o patrono para conversar com os gerentes, falar, ó, esse pessoal aqui está atuando num projeto de inovação que é muito importante para a empresa, então deixar essa pessoa ciente, né, disso. Depois, elencar os KPIs para acompanhar o desenvolvimento. Aquele lance, é muito difícil, né, a gente elencar esses KPIs, mas quando você usa metodologias ágeis, você tem as entregas delimitadas. Então, o que é, nessas entregas fracionadas, o que é uma entrega bem sucedida e o que não é? Quando não for, como é que você melhora, como é que você pivota, enfim. Depois, vamos utilizar endomarketing para evitar o risco cultural? Se sim, o que vai ser comunicado? Quando vai ser comunicado? Enfim, isso é muito importante para manter todo o time num ciclo de confiança, né, com os projetos de inovação e com o programa de inovação como um todo. E por dentro, né?
Seguiremos os conceitos de transparência radical, de novo, para gerar esse fluxo de mais confiança, impacto positivo cultural na organização. Caso contrário, as pessoas vão ficar muito no escuro ali, sem saber o que está acontecendo, e aí qualquer probleminha elas vão começar a desconfiar, achar que, não, isso aqui não está dando certo, nem sei o que está acontecendo, acho que já deu errado, e evitar esse tipo de impacto negativo cultural. Bom, agora eu queria te mostrar um gráfico que a maioria das vezes que eu mostro ele para outras pessoas, elas batem o olho e, putz, é uma coisa simples, né? Não deve ter tanta informação aqui, mas depois que eu começo a explicar, aqui ela explode a cabeça, sabe? Você começa realmente a pensar uma série de coisas sobre como é que tá a sua empresa e os seus projetos de inovação dentro da empresa. Aqui no eixo Y a gente tem nós, né? A empresa, digamos, e o mercado aqui no eixo X. E a gente tem aqui duas zonas da morte, essas zonas vermelhas, né? A zona vermelha de cima é uma zona onde a gente está mais rápido do que o mercado, né? Então, o mercado tá lento e a gente está muito inovador, então a gente está muito na vanguarda. Então, tudo que a gente cria ainda demora para o mercado começar a consumir. A gente teve casos como esse, se não me engano, acho que o iFood, né? Teve uma empresa antes do iFood, se não me engano, que tentou fazer isso, né? Criou um aplicativo de pedir comida de outros restaurantes, não deu certo porque estava cedo demais. As pessoas ainda não entendiam o serviço que eles prestavam ali, o aplicativo, né? Então, você está muito na vanguarda, e esse outro aqui é quando você está muito lento, né? Então você está lento e o mercado está rápido, então você se torna obsoleto. Aqui no meio, a gente inclusive tem essa reta de equilíbrio aqui, né? Diagonal. Aqui no meio é onde você precisa estar. Tanto a sua empresa quanto seus projetos, tá? Então você pode ter projetos navegando aqui de uma forma diferente. Então, tem 3 maneiras, basicamente, que a sua empresa ou o seu projeto podem navegar dentro do gráfico aqui de ritmo de mudança. A primeira delas é essa reta vermelha, né? Escadinha vermelha. Basicamente, você está sempre um pouco atrás. O que significa isso? Significa que você chega perto de se tornar obsoleto, investe em inovação e chega perto da reta de equilíbrio. E fica repetindo esse processo. Por que pode ser desejável fazer isso? Às vezes não é interesse da sua empresa ser uma empresa inovadora no mercado. Ou um projeto da sua empresa ser um projeto inovador, né, frente aos concorrentes nesse mercado. Então pode ser interessante. Isso também significa que, proporcionalmente, ao longo do tempo, você está investindo menos em inovação, né? Então, é uma forma mais conservadora, digamos assim, de agir. Você está investindo menos, você está sempre relevante, mas você não é vanguarda em nenhum momento também. Do outro lado, a gente tem a reta verde. A reta verde, você está sempre na vanguarda, e aí você segura um pouquinho ali o investimento. Você começa a chegar no ponto de equilíbrio e investe de novo. E de novo se torna inovador, né? Se torna vanguarda. Então é uma forma de estar sempre à frente. É mais arriscado, mais dispendioso, né? Mais caro, mas é uma forma de se destacar também. Pode ser interessante, uma estratégia para sua empresa ou para alguns projetos de inovação dentro da sua empresa. E a gente tem a reta azul, que é uma combinação, digamos assim, das duas, uma terceira forma, né? De seguir aqui nesse gráfico, que é quando você tá bem na frente, fica muito tempo estagnado, colhendo ali frutos, né, dessa sua vanguarda, digamos assim, até quase se tornar obsoleto, e aí você volta e investe muito até você se tornar de novo uma empresa que tá na vanguarda. Então tem várias maneiras. É claro que no meio desse caminho aqui tem várias formas que você pode agir, não só seguindo essas 3 escadinhas, né? Mas você pode pensar isso tanto para sua empresa quanto para os projetos de inovação da sua empresa. Então é bem interessante ter essa ferramenta para analisar os seus projetos de inovação e o quão inovador sua empresa é. Aqui tem um campo de tecnologia e solução, que você vai listar qual é o nível, tá, de dificuldade percebida, né? Então, de 1 a 5 ali. E aí, você vai utilizar tanto esse campo quanto o campo abaixo para determinar o horizonte de inovação do projeto. Então, você vai deixar o time preencher na entrevista. Então, você vai perguntar, esse projeto aqui, qual é o nível de complexidade a nível de tecnologia e solução? E aí, eles vão te dizer. E depois você vai preencher. Você, que eu digo, é o líder do time de inovação, tá? Pode não ser você. Mas, enfim, ele vai preencher com a percepção dele. Às vezes, o time fala, isso aqui é nível 3, e o líder acha que é nível 5. Deixa as 2 anotações ali para fazer uma análise depois, tá? Mercado de clientes é a mesma coisa. Então aqui você vai perguntar, cara, nível de mercado de clientes já é aceito, os clientes já entendem, já vão ser familiarizados com isso? Qual é o nível, né, de aceitação disso daqui para o mercado e para os clientes? Daí as pessoas que você está entrevistando vão dar a nota delas, depois você dá a sua e compara ambos. E aí com isso aqui você vai saber dizer qual é o horizonte de inovação desse projeto de inovação que foi proposto, tá? Depois disso, tem o nível de transversalidade. Isso aqui é utilizado para determinar a complexidade do projeto com indicadores de prioridade e equipe necessária para executar. Então aqui você, inclusive, vai medir o risco cultural, tá? Também vai te dar um indício do risco cultural já. Ou seja, a equipe precisa ser muito multidisciplinar ou não. Ela vai ser mais em uma área específica da empresa, né? Da mesma forma, você deixa o time preencher a entrevista lá, o nível que eles percebem de complexidade disso, depois você preenche e compara os dois. Aqui, o risco cultural. Então você vai usar para determinar a complexidade do projeto, dando indicador de prioridade e equipe necessária para executar. Então esses dois andam juntos, né? O nível de transversalidade e o risco cultural. Todos esses, na entrevista, você vai perguntar para o time qual é o nível de complexidade que você vê para esse item. Eles vão dar nota, você dá a sua depois, e ao final da entrevista você compara e aí você finaliza o seu relatório, né? Então, aí às vezes você vai perceber que é um projeto que não tem um risco cultural percebido tão grande, mas é muito transversal. Por isso o risco cultural acaba sendo um pouco maior. E vice-versa, né? Às vezes é um projeto não muito transversal, só que o risco cultural é alto, porque ele é complexo, porque ele é incerto, porque ele é muito novo, inovador, enfim. Risco tecnológico, da mesma forma, é utilizado como os outros dois anteriores para determinar a complexidade do projeto. Então, o risco tecnológico é muito grande, existe incerteza, qual é a chance da gente chegar num ponto onde não vai dar para seguir por conta de tecnologia, ou de construir uma coisa que pode ser que não dê tão certo para o que a gente está imaginando a nível de solução. E aí, da mesma maneira, eles dão a nota, depois você dá a sua. Impacto, né? E aqui é para montar uma matriz de impacto e esforço com todos os projetos de inovação que você está analisando, tá? Então você vai pedir pro pessoal dar a nota, né? Qual é o impacto disso aqui? É baixo, alto? E você vai dar a sua. E esforço é a mesma coisa. Qual é o esforço para fazer isso aqui? Eles vão dar a nota deles, você dá a sua. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, parabéns! A maioria das pessoas que procuram uma solução ou um conhecimento desiste no meio do caminho. E isso me mostra o seu comprometimento em trazer mais inovação para sua empresa ou para sua carreira.
E o que eu posso te dizer agora é que eu tenho certeza que se você aplicar essas 4 ferramentas na sua empresa daqui em diante, você vai colher resultados surpreendentes. Eu já vi acontecer isso várias vezes. Esses 4 ingredientes são simples de implementar, mas pelo que eu vi, faltam em quase todas as empresas que eu já conheci. Ao mesmo tempo, pode ser que esse vídeo não seja o suficiente para você, e nada de errado com isso. Para algumas pessoas, isso aqui já vai resolver o problema. Mas pode ser que você queira ainda ir além. Aí, nesse caso, o próximo passo é se inscrever lá no MIC. Lá você vai ter acesso ao meu manual, que já ajudou dezenas de empresas. E foi escrito página a página, ao longo de uma década de entrega de resultados na prática. E além do manual, com todo o passo a passo e a teoria, você ainda vai ter acesso a vídeos explicativos de cada detalhe do MIC. Com essa ferramenta em mãos, você vai poder estruturar um time de inovação, capacitar as pessoas para essas funções, desenvolver as melhores ideias do seu time em projetos de inovação sólidos e promover uma cultura de inovação e um diferencial de mercado. Para saber mais sobre o MIC, em algum lugar dessa página vai aparecer um botão para você clicar e saber mais. Você também vai poder falar comigo por WhatsApp lá do outro lado, para tirar todas as suas dúvidas. O MIC é um manual completo, para servir de guia e material de consulta para você e para o seu time. Ele é fruto de quase toda a minha carreira até aqui, e eu te prometo que eu nunca vi nada parecido no mercado. Com o MIC, você não vai servir de cobaia, porque ele já foi testado várias vezes. E também não vai precisar ficar correndo atrás de outros cursos de inovação caros e que não entregam resultado na maioria das vezes. O diferencial que você busca para a sua empresa, ele pode partir da inovação. Você nunca vai saber se você não aprender a inovar da forma correta. Você pode estar deixando muito dinheiro na mesa. Clica no botão para saber mais ou vem falar comigo. Te espero lá.